Fala galera, aqui quem fala é Lúcio Loff, tá? Pra quem não conhece, eu sou Lúcio, e pra quem conhece também eu sou Lúcio. Sou de São Gonçalo do Amarante e faço cenografia há 6 anos para a companhia de comédia osloucos.com, ok? Minha formação acadêmica, eu sou formado em design e direção de arte, tá? Que me ajuda muito na cenografia em si, por conta de toda a parte de projetos, de elementos, de pesquisas, de briefing e em tudo isso que se relaciona à arte. Então tudo isso me ajuda muito na cenografia, minha formação como designer, ok? O que é a cenografia? Cara, a cenografia é todo elemento ou tudo aquilo que está no cenário. Ah, sei lá, você precisa de uma casa porque sua história se passa num interiorzinho, sei lá, não sei de onde. E você quer colocar uma casa, quer colocar uma árvore e um banquinho. Pô, massa! Então aquele banquinho, aquela casa e aquela árvore vai ser a sua cenografia. É tudo aquilo que compõe a sua cena, o seu cenário, ok? E a cenografia também não é só apenas o cenário, também são os adereços. Como uma bengala faz parte da cenografia, mas também faz parte do figurino, que é uma coisa que a gente vai falar já já sobre luz e figurino junto com a cenografia, ok? E a cenografia, como muitos pensam que, sei lá, talvez seja uma das últimas coisas que você vai pensar a fazer depois que você escreveu toda a sua peça, pensou como vai ser, já pensou luz, já pensou figurino, aí depois, agora vamos pensar a cenografia? Não, não é assim. A cenografia, ela caminha junto com o diretor e o roteirista, ok? Porque elas têm que contar uma história. Então depois que você tem seu texto, pronto, chegamos, esse aqui é o texto, galera, vamos trabalhar em cima dele. O que é que você vai fazer agora? Você vai pesquisar o que você quer passar para o público. Eu quero passar uma história sobre uma senhora que mora num cemitério. Minha cenografia, lógico, que vai se passar no cemitério. Mas como é esse cemitério? Onde é localizado esse cemitério? Então você vai pesquisar. Meu cemitério é na Transilvânia. Então eu vou pesquisar os cemitérios de lá, para ver o que eu posso usar de referência na minha cenografia do meu cemitério onde aquela senhora vive. Para assim que abra as cortinas, que o público veja, já mais ou menos se transporte para aquela cena, entende? Que eles façam parte daquela história, que eles entendam a história apenas de ver a cenografia montada. E como eu citei alguns minutos atrás, sobre roupa e luz, que no caso é a cenografia e a iluminação, que todos caminham junto com a cenografia para contar a história do seu espetáculo. Eu falo pelo meu caso, quando eu vou trabalhar uma cenografia, depois que o texto já está pronto, eu pesquiso sobre a história do texto, para saber onde se passa, para primeiramente, antes de começar tudo, procurar uma paleta de cores. Por que eu ia procurar uma paleta de cores? Vamos lá. Eu vou citar aqui, como vou citar muitas vezes também esse espetáculo, que é Meu Nome é Nordeste, que é um espetáculo que se passa no Nordeste, lógico, mas também fala um pouco sobre o sofrimento do nordestino em relação a não ter água, ok? Para quem assistiu o espetáculo sabe muito bem como é, e para quem não assistiu, espero que quando tudo isso passar, a gente volte ao teatro e vocês vão assistir a gente, ok? Eu procuro trabalhar uma paleta de cores que faça relação à história, que faça relação à dramaturgia que o diretor quer passar para o público. Para o Meu Nome é Nordeste, como a gente se trata de seca do povo nordestino, eu procurei uma paleta de cores mais quente, entre ali o laranja, um vermelho, um marrom e claro, um branco para destoar. Então eu procuro trabalhar nessa paleta de cores. Depois que eu tenho essa paleta, eu vou pensar como vai ficar o figurino, como vai ser a luz e como vai ser todo o tom cenográfico, para que eu faça meu cenário bonitinho lá nos tons bem certinho que eu quero, e do nada eu boto lá uma árvore verde destoando assim, que não vai ter nada a ver com a paleta de cores do espetáculo. Porque como a gente se trata de seca, não vai ter esse todo verde, verde, verde. E vai destoar muito e vai chamar muita atenção. Que é a mesma coisa dos figurinos,
junto com a dramaturgia da palheta de cores que foi escolhida para montar a cenografia. Tem que seguir a mesma linha de padrão. É tanto que nossos figurinos não destoaram tanto. Você vê um elemento aqui, um elemento ali a mais que destaca um pouquinho, mas isso foi intencional, foi pensado, não foi jogado assim de qualquer jeito. Então, passando rapidinho pelo que eu falei agora, de diretor, roteirista, iluminador e figurinista, todos trabalharem junto, ok? Para que a imagem da dramaturgia que o diretor escolheu seja passada fielmente, entende? Mas e agora quando o diretor chega para você e fala, olha, tá aqui, essa é a peça, eu quero tal cenário. Vamos lá. Para você começar a montar uma cenografia, você vai precisar de um briefing cenográfico. O que é um briefing cenográfico? Briefing, para quem não sabe, quando você recebe uma demanda para fazer algo, ok? Que vem especificando o que tem que ser feito, com o que tem que ser feito e qual a ideia disso, qual a proposta disso, entende? E geralmente o briefing cenográfico ele é montado junto com o diretor e o roteirista, ok? Que quando chega para o cenografista eles conversam sobre isso para entender melhor o que tem que ser feito e daí ele vai pesquisar o que tem que fazer. Mais uma vez, vou citar meu nome Nordeste. Quando a gente foi montar tanto a cenografia quanto os figurinos, a gente fez uma leve busca, tanto pessoal quanto na internet, porque a gente está falando aqui de seca nordestina, Nordeste, nossos avós, coisas mais do interior. Então a gente fez uma pesquisa interna na companhia para a gente lembrar o que me remete ao interior, o que me remete ao interiorzinho do Nordeste. Então a gente foi pegando esses elementos e foi guardando, foi pegando e foi guardando. E fez uma busca na internet. Casas do interior, igreja do Nordeste, igrejas mais antigas. E a gente foi pegando e guardando tudo. Para quando for montar a cenografia, ter toda uma linha de referência para montar. Tanto quanto elementos, quanto textura da casa, quanto pintura da igreja, entende? Que quando o público veja a cenografia montada, que for começar o espetáculo, ele já entre no mundo e aquilo já volte à cabeça dele, lembre os tempos antigos dele, do tempo da avó dele, do tempo do interior dele. Como a gente escutou muito isso no festival. O pessoal falando sobre isso da cenografia. Que assim que viram, eles lembraram de antigamente, do tempo da avó dele, dos avós dele, no interior. Pensando que tudo que você pensou e montou e passou, deu certo. A mensagem foi passada, que essa é a ideia da cenografia. É passar uma mensagem. E lembrando também do desenho técnico da cena, no caso da cenografia que você vai montar. Sempre antes de montar a cenografia, faça um desenho técnico. No caso, rascunhos, né? Onde você vai passar o que você tem na cabeça para o papel, para fazer a maquete e depois produzir em escala. No caso, produzir já o tamanho real, o seu cenário. O importante do desenho técnico é que você vai conseguir rabiscar, desenhar e projetar tanto o que você quer quanto o que o diretor pensou para montar a cenografia. Então daí você já consegue ter mais ou menos ideia do que você vai usar em cada local e como vai utilizar aquilo. Tanto como vai pintar, com o que cor vai pintar, também como vai fazer para segurar o seu cenário em pé. Isso é muito importante também. E maquete, né? Trabalhem com maquetes, que é para assim vocês terem noção, ideia de como está ficando o projeto. De vocês pegarem tudo que vocês idealizaram e criar uma maquete para que, se você for modificar alguma coisa, você já pense em modificar ali mesmo. Não espere montar todo o cenário para pensar em modificar, porque você vai ter um retrabalho e isso não é uma coisa legal. E essa aqui é a maquete do Meu Nome é Nordeste, tá? Ela está em uma escala de 5 centímetros para 1 metro. Então sempre que forem trabalhar a cenografia e forem fazer a maquete, trabalhem em escala para vocês terem ideia de como vai ficar no seu espaço cenográfico, que é onde você vai apresentar, onde você pensa em apresentar. Cenografia interativa. O que é cenografia interativa? Cenografia interativa é cenografia, que é os elementos de cena, e interativa, que é interagir com o público. Então é pensar uma cenografia onde ela interaja com o público. Mas como isso pode acontecer se a cenografia é apenas no palco e o público fica lá embaixo? Não, cenografia não é apenas no palco. Todos os elementos que você trabalha em caminho ao seu espetáculo faz parte da cenografia.
No meu Nordeste, a gente colocou uma barraquinha na frente do teatro, lá na entrada. Que assim que você entrava, você podia tomar uma cachaçinha, que é a primeira pro santo. Que quem fosse assistir o espetáculo, quando chegasse nessa cena, iria relembrar, iria pensar, poxa, isso ia na entrada, que massa, que interessante. Então a gente estava interagindo com o público e aquela barraquinha fazia parte da cenografia, que foi uma coisa pensada para isso. Então, sei lá, eu vou fazer um espetáculo onde se passa num hospício. Como eu posso trabalhar uma cenografia interativa, se não tem como fugir muito ali do palco, porque se passa num hospício, meio que numa sala, algo do tipo. O que é que você pode fazer? Quando você vai entrar no teatro, você pode colocar uma plaquinha, hospício, para que assim que o público veja, já remeta ao seu espetáculo. Que será? A ideia é que quando ele esteja entrando, eu estou entrando em um hospício, entende? Você já vai estar brincando com o público ali mesmo. E falando nisso também, sempre que forem colocar algo em cena, ou criar uma porta ou uma janela, deem utilidade àquilo. Porque você fazer apenas por fazer, colocar apenas por colocar, é estranho. Não fica legal. Se você vai colocar uma porta, use aquela porta em algum momento da sua cena. Se você vai colocar uma janela, use aquela janela em algum momento da sua cena. Se você vai colocar um banquinho, sente naquele banco ou use aquele banco de alguma maneira, entende? Não coloque as coisas apenas por colocar, porque vai ficar bonito. Menos é mais, tá? Sei lá, muita cenografia, vou colocar um banquinho ali, colocar outro banquinho aqui, faz uma portinha aqui porque cabe no cenário e fica legal. Pô, fica legal. Mas você não vai utilizar, você vai apresentar num espaço que não é tão grande, aquilo vai tomar espaço e você não vai usar para nada. Então, será que é viável deixar mesmo aquilo, aquele banquinho ali, ou tirar? É sempre bom pensar nisso. Então, se vocês forem colocar alguma coisa em cena, utilizem, tá? Cenografia econômica. Nome econômico já, né? Já fala de custo-benefício. O que é cenografia econômica? É você reciclar cenário. Sei lá, você tem um cenário que você não utiliza há bastante tempo, que está ali jogado, encostado num canto, mas você vai trabalhar um cenário novo que se você desmontar aquele, você pode aproveitar boa parte dele. Então faça isso. Sempre que vocês forem montar um cenário ou pensar um cenário, já comecem a pensar no que vocês têm próximo a vocês. Sei lá, eu tenho um sofá velho ali que eu posso desmontar, pegar as tábuas, criar uma estruturazinha para fazer parte da minha cenografia, usar o pano para fazer um figurino ou já usar em cena em algum lugar que possa precisar de um tecido. Então sempre utilizem o que vocês têm próximo, ok? Porque como a gente sabe, para montar um cenário, o custo é um pouco alto, dependendo do cenário, lógico, né? Mas sei lá, vamos montar aí um cenário de Paixão de Cristo. Aqueles vastos cenários gigantescos com mais de, sei lá, 5 metros de altura, 10 de largura, torres, pilares, isso e aquilo, que custa bastante dinheiro para comprar todo o material, toda a madeira, isso e aquilo, mas se você tiver já alguns cenários velhos em casa, ou guardado em algum canto, que você não utilize, você pode desmanchar, lixar, pintar, tá novo, entende? Então é o que eu digo, quando forem trabalhar a cenografia, sempre usem o que vocês têm próximo a vocês, para não ter que estar dependendo de coisas muito distantes. Bem galera, foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários aí embaixo que eu irei responder depois, tá? E eu quero agradecer à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e à Fundação Dona Militana, ok? Que está dando o apoio e o suporte para estar aqui hoje. Tanto eu quanto diversas pessoas aqui de São Gonçalo que fizeram suas lives, que fizeram seus vídeos, tanto falando sobre sua arte ou mostrando sua arte. Então eu quero agradecer a todos da Fundação e o pessoal da Prefeitura. Muito obrigado, ok? E até a próxima, quem sabe.
Spectacular. Minha gente! Mas todo mundo me chamou de uma vez. Eu sei muita coisa. E quando eu pego um laranja de banda numa Sou responsável por jogar água na cabeça do raço lá de cima. Antes dele, vai dizer uma missa todinha. Quando manhã pariu eu, juntava um você que assim, engraçado, e tacaram fogo. Ainda não que foi só fogueira, foi só alegria, muita comida na terra, muito forró. E eu sei que a comemoração é mais perto do que meu nascimento. Mas é claro que depois. Moço, eu tô aqui, moço. Cadê a tua açude? Eita, a lua tá serena. Será que isso tem alguma coisa a ver com o bicho? Bicho é! Como és imperial, sou Mateus, sou Catarina, na bexiga eu sou tal. Sou capitão inteira, sou madeira, sou fiel. Esse bolo que chega agora vem de lá dançar no céu. Quem verá? Ele não me deu muito tempo, não. Esse bicho merece morrer pela falta desse bem precioso, não. Nordeste, minha cuna aqui, um pai de olhar pra esse brilhinho fuleiro. Mas que aqui dentro tem alguém que pode salvar seus bichos tudinho. Aí dentro, Nordeste.
se aveste não. Amanhã pode acontecer comigo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até o dia me criada. Se aveste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Eu tô imensa na caixa dos peitos, misturada com a boca seca. Uma mente do tamanho do rastro que fiz nesse sertão. Já andei. Não sei nem quantas léguas. Queria muito ter achado o diacho desse livro. Mas agora, faltando um dia, passei com a macaca do Nordeste. Eu não sei mais o que fazer. Desculpa ter decepcionado vocês. Eu vou batalhador, guerreiro e cheio de fé. Não com serviço. Mas secava minha própria cova aqui nesse chão seco. Eu tanto amo. Meu pezinho de laranja. Ah, meu pezinho de laranja. Não vou voltar pra casa hoje não. Daqui lá de cima, minhas lágrimas posso me aguar. A garganta já tá mais seca que esse chão. Minha barriga mais vazia do que os assuntos pelo qual eu passei. Desculpa, meu Nordeste! Mas eu juro que eu tentei. E quem você pensa que é pra falar comigo assim? Vamos lá, motorista, liga o rádio.